Neste dia frio de dezembro de 2012, o Papa Bento XVI está angustiado. Ele aguarda um relatório de investigação sobre as finanças do Vaticano. O caso Vatilix estourou na imprensa alguns meses antes. Fala-se de corrupção e desvio de dinheiro. Alguns membros da Cúria, o governo da Santa Sé, estariam diretamente envolvidos. O Papa não sabia de nada. Então, ele lançou sua própria investigação em segredo. Escolheu cardeais honestos, pessoas sérias que não faziam parte da Cúria. Os auxiliares do Papa lhe entregam um relatório de 600 páginas com o resultado da investigação. É extremamente condenatório. A imprensa está certa. Aqueles que lideram o Vaticano, especialmente os colaboradores mais próximos do Papa, estão envolvidos em um escândalo sem precedentes de corrupção e má gestão financeira. Pior ainda, Bento XVI descobre que todos aqueles que tentaram alertá-lo foram afastados do Vaticano. Como sabemos, a Igreja é uma instituição riquíssima. A Cúria é uma administração onde a maioria quer seu lugar ao sol, tirando proveito do cargo para ganhar notoriedade. Outros fazem suas tramóias para enriquecer ilicitamente. O Papa está abatido. Ele, um homem letrado, extremamente inteligente, se vê confrontado com a corrupção e a violência política. Ele se isola e se questiona se ainda tem algum poder real no Vaticano. Ele era um papa que, por sua personalidade, não era capaz de comandar, decidir, governar. Então, o que fazer para acabar com esses desvios? Bento XVI sabe que tem muito pouca margem de manobra diante de um sistema estabelecido há séculos, mas ele ainda tem um poder que nenhum papa usou nos últimos 600 anos: a renúncia. Se o Papa renunciar ao seu cargo, toda a Cúria terá que renunciar. Sua decisão está tomada, mas ele não fala sobre isso com ninguém. 2 meses depois, durante uma cerimônia de canonização, o Papa vai surpreender a todos. Naquele dia, ninguém entendeu nada. O Papa estava renunciando. Seus colaboradores mais próximos estavam completamente atordoados. Por vários minutos, os cardeais ficam sem palavras até que seu decano fala. O Papa foi sincero, fez uma oração e partiu. A razão da renúncia de Joseph Ratzinger ao pontificado é certamente um elemento extraordinário na história da Igreja, não apenas deste século, mas de milênios. Na mesma noite, enquanto chuvas torrenciais caíam sobre Roma, um raio atingiu a Basílica de São Pedro. A Igreja Católica atravessava uma das crises mais graves de sua história. Ao mesmo tempo, na Argentina, um homem se preparava para se juntar ao Vaticano. É o arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Bergoglio, que, como todos os cardeais com menos de 80 anos, faz parte dos cardeais eleitores, aqueles que devem eleger o novo Papa. O cardeal argentino espera voltar logo para Buenos Aires sem surpresas desagradáveis. Em 2005, ele era cotado para suceder a João Paulo II, mas ele, que odeia o Vaticano e suas intrigas de poder, desistiu. Mas naquele dia, ao sair de casa, uma velha amiga o lembra de suas obrigações. Essa mulher que ele conhece há muito tempo e a quem ele apelidou de A Bruxa, disse a ele desta vez: "Você não deve desistir como em 2005. Você deve aceitar o pontificado." Em março de 2013, começam as reuniões preparatórias para o conclave. A eleição do novo Papa está prestes a acontecer. Os 115 cardeais eleitores devem, um por vez, fazer um discurso para expor o que esperam do próximo Sumo Pontífice. Todos são elegíveis. No final dessas reuniões, eles procederão à votação para escolher entre eles o novo Papa. Havia meia dúzia de favoritos. A orientação não estava clara. Parte dos cardeais queria um sucessor do mesmo perfil de Ratzinger, com uma liderança mais conservadora, a fim de manter intacta a máquina da Igreja. Mas havia um grupo de cardeais que não queria eleger nem um italiano, nem um europeu, porque algumas coisas que haviam acontecido na Cúria Romana, alguns escândalos, eram de certa forma atribuídos à Igreja italiana, e então havia a ideia e a vontade de uma mudança muito importante. A confusão ainda reina à medida que o conclave se aproxima.
Mas no terceiro dia dessas reuniões preparatórias, um discurso vai abalar a Assembleia, o do cardeal Bergoglio. Ele disse que a igreja precisava ser menos voltada para si mesma, que ela deveria olhar menos para o próprio umbigo. E foi um discurso importante porque chamou a atenção dos eleitores cardeais. É um discurso que marcou muito e, de forma inexplicável, abriu uma brecha. Ele conseguiu consenso na ideia de trazer para Roma alguém completamente fora dos assuntos da Cúria. Nos corredores do Vaticano, só se falava desse discurso, a ponto de o cardeal argentino se perguntar se não foi longe demais. Ele se colocou, mesmo que involuntariamente, como candidato ao trono de São Pedro. No domingo anterior ao conclave, Bergoglio estava um pouco preocupado e, ao encontrar um padre canadense na Praça Navona, ele disse: "Não sei o que meus colegas cardeais estão preparando para mim." Em 12 de março, o conclave começa. Todos os cardeais eleitores entram na Capela Sistina para realizar a votação a portas fechadas, trancados, e o conclave em latim. Bergoglio, como todos os outros, faz um voto de silêncio. No segundo dia do conclave, no terceiro turno de votação, Bergoglio recebeu 50 votos. E durante o intervalo, percebeu-se que sua candidatura era muito forte. Havia opositores que iriam dizer que ele estava doente, visto que lhe faltava um pulmão. A virada acontece no sexto turno de votação. Bergoglio obtém a maioria absoluta. Ele não tem escolha. Ele, o jesuíta argentino, acaba de ser nomeado Papa. O cardeal argentino aceitou seu destino e se tornou o primeiro Papa sul-americano da história, assumindo o nome de Francisco em sinal de pobreza, esperança e submissão a Deus. A multidão aclama o novo Papa com um perfil inesperado. Mas no Vaticano, alguns não veem sua chegada com bons olhos. Por enquanto, é a lua de mel. No entanto, chegaria o dia em que ele estaria contra a parede, enfrentando o núcleo duro da Cúria. Bergoglio não tinha a intenção de se tornar Papa, mas desta vez não pôde escapar. É ele quem assume a liderança de uma instituição confusa, estagnada e abalada por escândalos repetidos. O Papa Francisco conseguirá dar novo fôlego à Igreja Católica e restaurar sua imagem? Esse é o desafio que ele se propôs. No entanto, antes de adentrarmos nessa narrativa, precisamos entender como chegamos a esse ponto. O Vaticano está passando por sua primeira grande crise pública do século, visto que antes, os espessos muros da Basílica de São Pedro eram guardiões dos segredos, intrigas e traições que ali ocorreram. É essa história que exploraremos detalhadamente neste web documentário dividido em 4 partes. Comecemos em 1929. A cidade do Vaticano está prestes a se tornar um estado com território, governo e um papel a desempenhar novamente no concerto das nações. No entanto, essa mudança de status resulta de uma aliança estranha com o poder vigente na Itália, o Partido Fascista de Benito Mussolini. Naquela manhã, uma comitiva de carros oficiais se dirige ao Palácio de Latrão, a antiga residência dos papas. Uma delegação do governo italiano tem um encontro com representantes da Igreja para definir o novo status do Vaticano. À frente desses acordos históricos, o presidente do Conselho Italiano e líder do Partido Fascista, Benito Mussolini. Na verdade, Mussolini não tinha a Igreja em seu coração, mas sabia que só poderia realmente governar a Itália se mantivesse os católicos felizes. Com os acordos de Latrão, a Igreja, privada de suas terras desde a unificação italiana, obtém um território soberano de 44 hectares, significativamente menor do que antes, mas ainda no coração de Roma, ao redor da Basílica de São Pedro, como compensação pelas terras cedidas. O governo da Itália concorda em pagar uma ajuda financeira anual de 750 milhões de liras ao Vaticano, o equivalente a aproximadamente 350 milhões de reais atualmente. Nesse dia, a Igreja e o próprio Papa recuperam seu status. Pode não parecer muito, mas é de fundamental importância quando se trata da Igreja Católica, que sempre teve ambições de se estabelecer como uma força na diplomacia global. A partir de então,
Apenas a religião católica tem status de nação soberana. O Papa Pio XI é, a princípio, o grande vencedor dessas negociações. Já sendo o monarca absoluto, ele possuía todo o poder dentro do Vaticano. Agora, ele é capaz de se envolver na cena internacional como chefe de Estado. Pio XI era um papa altamente político e erudito, que buscava preservar a autonomia da Igreja em relação a Mussolini. No entanto, esse pacto com o regime fascista logo se transformará em um confronto. Nos termos do acordo, está estipulado que a Igreja seria responsável pela educação escolar na Itália, mas Mussolini não tinha a intenção de perder o controle sobre a juventude. Regimes totalitários frequentemente buscam influenciar a juventude em seu favor. O problema é que a Igreja também tinha esse interesse. A partir desse ponto, Mussolini rompe rapidamente os compromissos firmados, fechando todas as associações de jovens católicos na Itália e fazendo desfilar suas juventudes fascistas pelas ruas de Roma. O Papa se encontra impotente diante da ascensão de Mussolini e não tem meios de confrontá-lo diretamente. Contudo, a Itália não é o único país impactado pelo surgimento de extremismos e pelo declínio da democracia. A crise econômica de 1929 lança a Europa em uma turbulência social, particularmente na Alemanha, onde os nazistas ascendem ao poder a partir de 1933. A situação alemã se torna uma preocupação central, diminuindo a relevância do cenário italiano. Em uma manhã crucial, o cardeal Pacelli, secretário de Estado do Vaticano, alerta o Papa sobre um evento alarmante na Alemanha. O novo chanceler Adolf Hitler faz um discurso no Palácio dos Esportes de Berlim, transmitido pelo rádio, no qual ele questiona crenças religiosas e levanta a questão de se considerar Deus. O Papa decide, então, iniciar negociações com o nacional-socialismo para proteger os interesses da Igreja e de seus seguidores. Pio XI busca conter o avanço do nazismo e a ameaça que ele representa ao cristianismo na Alemanha, assinando um tratado em 20 de julho de 1933, um acordo que, vale ressaltar, sofreu críticas intensas. Pacelli obtém a garantia de que a voz da Igreja seria sempre ouvida na Alemanha por meio do Partido Cristão, mas Hitler zomba desse acordo, afirmando que nenhuma religião deveria interferir na política do Terceiro Reich. Ele ordena a dissolução do Partido Cristão, tornando claro que não deseja a influência da Igreja. Esse acordo com a Alemanha revela-se insensato, já que Hitler conseguiu, em grande parte, o que desejava, e o Vaticano não conseguiu manter uma autonomia política em relação ao nazismo. Diante dessa situação, Pio XI decide redigir uma encíclica, um documento manuscrito, para orientar os católicos alemães. Essa encíclica é amplamente divulgada pelos padres em todas as igrejas do país. Quando Hitler toma conhecimento disso, ele intensifica a perseguição aos religiosos em toda a Alemanha, resultando em mártires católicos que pagam com suas vidas, como o padre da Catedral de Berlim, que foi fuzilado pelos nazistas, e o arcebispo auxiliar de Munique, que morreu no campo de concentração de Dachau. Em 1938, a situação na Alemanha se deteriora ainda mais. Na noite de 9 para 10 de novembro, sinagogas são incendiadas, lojas são saqueadas e milhares de judeus, testemunhas de Jeová, ciganos e homossexuais são presos ou assassinados. Após essa noite, mais de 30.000 alemães foram deportados. Diante dessas perseguições, como o Papa vai reagir? Sua postura é preservar a comunidade católica, uma vez que a Alemanha agora era um país de maioria católica, sendo o primeiro país oficialmente católico do mundo. Diante dessas perseguições, o Papa decide agir nas sombras, enviando uma carta a todas as dioceses da Europa, solicitando ajuda aos judeus e outros perseguidos que fogem da Alemanha. No entanto, o Papa deseja alcançar um público mais amplo e mobilizar a comunidade internacional. Para isso, ele redige uma nova encíclica, um documento que condena firmemente o antissemitismo e o racismo
propagados pela ideologia nazista. A voz do Papa busca despertar consciências antes que seja tarde demais, ao condenar abertamente o antissemitismo e os desvios do nazismo. Naquela época, Pio XI foi o primeiro chefe de Estado a fazê-lo, mas o texto que ele preparou nunca viu a luz do dia. Em 10 de outubro de 1939, o Papa acaba falecendo de um ataque cardíaco antes de ter a chance de assinar sua última encíclica. A tradição exige que apenas documentos devidamente assinados sejam reconhecidos, e a encíclica em questão estava na mesa do Papa. Provavelmente, se ele tivesse vivido mais alguns dias, teria dado sua assinatura. No entanto, sua morte prematura deixou a encíclica no limbo. Fica a incerteza se esse documento poderia ter impactado a consciência das pessoas e alterado o curso da história. Infelizmente, essa questão permanecerá sem resposta. 3 semanas após a morte de Pio XI, um novo Papa é eleito. Os eleitores escolhem o cardeal Pacelli, ex-secretário de Estado, membro da aristocracia romana e um hábil negociador. Sua eleição visa a proteção dos interesses da Igreja. No início da iminente guerra, Pacelli assume o nome de Pio XII. No entanto, ele adota uma abordagem completamente diferente de seu antecessor diante da crescente ameaça do nazismo. Essa mudança de estratégia manchou a imagem da Igreja nas décadas seguintes. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e 2 dias depois, a França e a Inglaterra entram no conflito, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A Rádio Vaticano, o órgão oficial de comunicação da Santa Sé, relata imediatamente esses eventos. No entanto, esse boletim será o último relatório de guerra da Rádio Vaticano, já que Mussolini proíbe o Papa de comentar sobre o conflito. Pio XII aceita a censura, optando por manter a Igreja afastada do conflito para evitar represálias. O Vaticano finalmente proclama sua neutralidade, o que lhe rende críticas de católicos alemães, franceses e belgas, uma vez que todos esses povos estão imersos na tempestade da guerra. A neutralidade do Papa Pio XII torna-se ainda mais controversa a partir de 1942, quando Hitler implementa a solução final para exterminar todos os judeus da Europa, juntamente com testemunhas de Jeová que se recusavam a fazer a saudação nazista Heil Hitler e ciganos e homossexuais por capricho. Nesse momento, surgem evidências abundantes do extermínio de milhões de pessoas, e o Papa estava ciente de que não podia simplesmente considerar isso como um evento de guerra comum. Ele reconheceu a gravidade do extermínio como uma realidade inegável. Nos bastidores, católicos corajosos esconderam judeus em conventos e paróquias, e a hierarquia católica optou por não denunciar essa ação. Essa ajuda discreta contrastou com a apatia oficial da Igreja. A solidariedade demonstrada por esses católicos em relação às comunidades judaicas tornou-se cada vez mais notável, enquanto, ao mesmo tempo, o Papa se recusava a intervir diretamente no conflito. Em seus discursos de Natal, Pio XII escolheu palavras veladas e nunca denunciou de forma incisiva os crimes nazistas. Embora tenha denunciado a morte dos judeus em várias ocasiões, a falta de apoio efetivo a essas denúncias levanta questões sobre se sua postura encorajou ou desencorajou a perseguição e se cristãos que poderiam ter ajudado judeus a escapar da deportação se sentiram desencorajados. A questão permanece em aberto. No próximo episódio desta série, continuaremos a explorar a história da Igreja Católica, aprofundando-nos nas complexidades que envolvem o papado. Nosso objetivo final é trazer à tona os desafios e inimigos que o Papa Francisco enfrenta dentro da Cúria Romana à medida que trabalha na implementação de mudanças e reformas significativas na instituição. Prepare-se para compreender os obstáculos que ele enfrenta e como esses elementos moldam o seu pontificado. Forte abraço, boa semana e até mais.